nossa reflexão de hoje, eu gostaria de meditar um pouco sobre a oração. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento vem em resposta à oração. E nós temos aí o título dessa reflexão: Jesus orava. Ele é o nosso exemplo na oração. Alguns pontos importantes que nós devemos ressaltar nesta reflexão, quando nós analisamos a vida de Jesus, o tempo que ele dedicava a orar, a estar a sós com o Pai, e que ele é o nosso exemplo também nesse aspecto, né? Jesus é o nosso exemplo em todos os aspectos, especialmente no aspecto da oração. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias e aí no Evangelho de Marcos, vamos aos textos bíblicos, Marcos capítulo 1, verso 35, e também em Lucas capítulo 11, o versículo 1. Então, Marcos capítulo 1, verso 35, e no Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 1. Esses são os textos bíblicos introdutórios da nossa reflexão dessa manhã aqui na sala 57. O texto bíblico diz assim, de Marcos, capítulo 1, verso 35. Eu leio: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Agora veja no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante, irmãos, que a Bíblia dá ênfase a Jesus dedicando tempo à oração. O texto bíblico de Marcos diz que ele se levantando de manhã cedo, muito cedo, o texto bíblico fala, né? Muito cedo, estando ainda escuro. É o que nós fazemos aqui na sala 57, muito cedo, ainda escuro, 4h30, 5 horas da manhã, e estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus. E o texto bíblico diz, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus dedicava tempo à oração. Interessante que no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no verso 1, diz que os discípulos, observando Jesus em suas orações, em sua oração, quando ele terminou, um dos discípulos fez um pedido especial, de Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu fiquei imaginando a maneira de Jesus orar, a intensidade, o fervor da oração de Jesus, a contrição. E isso chamou muita atenção dos discípulos, a ponto de um deles suplicar: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero aprender a orar como o Senhor ora. Eu quero buscar a presença do Pai como o Senhor busca. Bem, queridos irmãos e amigos, os evangelhos mostram que Jesus era um homem de oração. Quando a gente vai no Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus, a ênfase que os evangelistas deram com relação a Jesus, a oração. Exemplo, Mateus apresenta Jesus orando 9 vezes. No Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus orando pelo menos 8 vezes. No Evangelho de João, pelo menos 5 vezes, Jesus ali dedicando tempo à oração. O Evangelho de Lucas, irmãos, é onde apresenta mais Jesus orando. Em Lucas, capítulo 3, Jesus ora no seu batismo. No capítulo 5, diz que Jesus orava em lugares solitários.
Em Lucas 6, diz que Jesus passava noites orando. Interessante isso, viu? Em Lucas 9, diz que Jesus orou na transfiguração. Em Lucas 22, diz que ele orou no Getsêmani. E em Lucas 23, diz que ele orou na cruz. Interessante, mesmo na cruz, Jesus orou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, eu gostaria de chamar a atenção do texto de Lucas, no capítulo 6, que Jesus passava noites orando, irmãos. Eu estava pregando essa mensagem em uma das minhas igrejas, aqui no Distrito Santos Dumont, e eu perguntei para a igreja quantos já passaram uma noite em oração, a noite toda orando. Porque nós, às vezes, nós participamos de vigílias, mas às vezes de vigília tem até lanche, né? Tem lanche, tem um momento ali para descontrair um pouquinho, para despertar o sono. Mas imagine vocês, queridos irmãos, a pessoa passar uma noite orando. E no Evangelho de Lucas diz que Jesus passava noites orando. Se passar a noite toda orando, não sei se algum irmão aqui da sala 57 já teve essa experiência de passar uma noite em oração. E eu falava naquela oportunidade para uma das minhas igrejas que nós passamos pouco tempo, irmãos, orando. Às vezes, 10 minutos, 15 minutos, no máximo 30 minutos em oração. Porque eu sei que a gente ora no momento das nossas refeições, quando nós acordamos, quando nós vamos dormir. Mas essa oração, que nós vamos ver mais à frente, oração secreta, chamada, aquela oração que só você e Deus, só você falando com Deus. Então, Jesus é o nosso exemplo também nesse aspecto. Jesus passava noites orando. E aí vem a pergunta retórica: quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você passa em oração? E aí vem uma pergunta também importante para a nossa reflexão: por que Jesus orava? Queridos irmãos, Jesus orava porque ele sabia que sem oração Noé não teria construído a arca. Jesus sabia que sem oração Abraão não seria o pai da fé. Jacó não seria Israel. Jesus sabia, queridos irmãos, que sem oração Elias não seria o homem do fogo. Ana não teria tido Samuel. Salomão não teria sido tão sábio quanto foi. Jesus sabia que sem oração os 3 jovens hebreus teriam sido assados na fornalha. Jesus sabia que sem oração Daniel seria devorado pelos leões. Jesus sabia que quando trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha por nós. E isso é muito importante. E Jesus, tendo consciência de tudo isso, ele dedicava tempo à oração. E ainda, falando com relação à oração de Jesus e por que Jesus orava, Jesus sabia, irmãos, que a distância para a sua solução é a distância entre o joelho e o chão. Jesus sabia que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve a oração, o nosso Deus, o nosso poderoso Deus. Jesus sabia que quem se ajoelha diante de Deus fica em pé diante das lutas desta vida. Queridos irmãos, para nós sermos vencedores diante das lutas que nós enfrentamos, diante das tempestades da vida, nós temos que ter realmente uma vida de oração. Jesus sabia que os teus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. Jesus sabia
E falar de Deus é bom, mas falar com Deus é muito melhor. É bom falar com Deus. É bom estar na presença de Deus. E Jesus, ele é o nosso exemplo na oração. Irmãos, se ele, Jesus, que não tinha natureza humana pecaminosa, orava, quanto mais nós, irmãos. E aí vem essa pergunta: temos nós orado? Temos nós dedicado tempo a estarmos a sós com o Senhor, buscando a sua presença na oração secreta? Como eu falei no início, não é a oração pela manhã ou à noite, mas aquela oração secreta, onde você dedica tempo a estar a sós com Deus, a falar com Deus, a se deleitar na presença de Deus. Outra pergunta, falando sobre Jesus, que é o nosso exemplo na oração. Jesus precisava orar? Nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas 100% divino. E como homem, ele precisava orar? Sim, ele precisava orar. Ele, irmãos, que não tinha a natureza humana pecaminosa como nós temos, conforme está registrada no Salmo 51, verso 12, quando o salmista diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele, que já nasceu santo, ele dedicava tempo à oração. Jesus poderia cair, como Adão caiu, e quando Adão também não tinha natureza humana pecaminosa. E Jesus orava para não cair, para estar na presença de Deus. É óbvio que há uma diferença muito grande entre Jesus, a natureza humana de Jesus, e a nossa natureza. Isso deve ficar claro para nós. Jesus nasceu santo, nasceu puro. Nós já nascemos com a natureza, com propensões inerentes ao pecado. Agora, se Jesus, que era puro e santo, já nasceu assim, ele orava, quanto mais nós que somos pecadores, indignos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos estar mais na presença de Deus. No livro Caminho a Cristo, irmãos, na página 59, e nós vamos analisar alguns textos agora também do Espírito de Profecia, que fala sobre a oração, que diz o seguinte, nesse texto de Caminho a Cristo, página 59. O próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração, diz o texto. O Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de tornar-se um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Interessante, né? Jesus orava ao Pai para ser fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Quais eram os deveres de Jesus? Eram as pregações, as mensagens, os ensinamentos que ele transmitia aos seus discípulos e as provações que ele passava. Como nós sabemos, Jesus foi tentado e ele venceu pela graça do Senhor, pelo poder do Pai, porque ele era um homem de oração. E ele, diz o texto bíblico, desde o texto do Espírito de Profecia, Caminho a Cristo, página 59, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Como eu falei antes, Jesus não tinha essas propensões inerentes ao pecado. E ele, buscando a presença do Pai, isso era fortalecido mais ainda. E ele vencia as provações, vencia as tentações. Na continuação, ainda falando sobre a oração de Jesus, que Jesus orava, na página 59 diz que ele suportava as lutas
e torturas de um mundo cheio de pecado. Agora é interessante, irmãos, coloquei em negrito isso aí. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Isso significa, queridos irmãos, que para nós a oração também é uma necessidade. Mas acima de uma necessidade é um privilégio. É um privilégio falar com Deus. E nós temos observado aqui na sala 57 que é dedicado muito tempo à oração. Isso é muito importante, buscarmos mais e mais a presença do Senhor. Na continuação do texto diz, encontrava conforto. Olha que coisa interessante, irmãos, esse texto. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Jesus sentia alegria de estar na presença de Deus. Ele encontrava conforto na presença do Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveríamos, frágeis, mortais, pecadores, sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Oh, queridos irmãos, quando a gente medita Jesus, com relação a Jesus na oração, quanto tempo ele dedicava à oração, e que ele era um exemplo para nós, é um exemplo para nós, e que ele sentia prazer, sentia alegria, mas também era um privilégio estar na presença do Pai, quanto mais nós, irmãos. Nós também, como frágeis e mortais, e como pecadores, devemos também sentir a necessidade de estarmos na presença de Deus, de estar em constante e fervorosa oração. E para nós, deve ser um privilégio, e é um privilégio. Você está falando com Deus, e você saber, meu irmão, minha irmã, que Deus escuta as suas orações, mesmo em suas lutas, mesmo em seus desafios, com todos os seus problemas, com todas as suas angústias, você está em oração importante. Eu estava sábado, realizei a ceia, mas antes da ceia fiz um bate-papo com a igreja, os irmãos fazendo perguntas e a gente respondendo. E alguém perguntou, pastor, por que Deus às vezes demora de responder as nossas orações? Eu falei, Deus sabe o que é melhor para nós. E eu falo para os irmãos nessa manhã, Deus sabe o que é o melhor para nós. Sempre nós usamos, Sempre nós usamos aquelas 3 frases, olha, Deus sabe o que é melhor para nós, e Deus responde às nossas orações. Ele responde com sim, às vezes ele responde com não, e às vezes ele responde com espere um pouco. O certo é que Deus escuta as nossas orações e ele responde às nossas orações, queridos irmãos. Ele responde segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Essa pergunta também foi feita. Pastor, nós temos que orar pedindo a Deus que Deus faça a nossa vontade? Eu disse, sim, nós podemos falar isso para ele, ser sincero para com Deus, mas nós temos que dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Como Jesus orou no Getsêmani. Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos, nós devemos orar mais. Nós devemos orar mais. Ainda no Caminho a Cristo, a página 59, eu até indico esse livro, irmãos. Leiam esse livro. Esse livro é um dos melhores livros que a irmã White escreveu. É um livro, assim, devocional, de incentivo à nossa comunhão com Deus. Olha o que diz esse texto. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Interessante, né? Eu creio que todos vocês que estão assistindo a Sala 57 nesse momento, e alguns que vão assistir depois, vocês devem ter um amigo ou uma amiga onde vocês conversam, abrem o coração, às vezes chora. E o texto diz que nós devemos abrir o nosso coração a Deus como a um amigo.
Nós devemos conversar com Deus sabendo que Ele é o nosso melhor amigo. Nós podemos chorar na presença de Deus. Nós podemos derramar o nosso coração, abrir o nosso coração para o Senhor. Olha o que diz o texto na continuação. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, porque Ele já sabe quem nós somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. Interessante, né? A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele, irmãos. Olha que coisa linda. A oração eleva-nos ao Pai. E é interessante, quando nós dedicamos um tempo à oração, e quando eu falo aqui que Jesus é o nosso exemplo, eu não quero dizer para os irmãos passarem noites orando, porque para alguns talvez seja difícil, mas dedique mais tempo à oração. O tempo que você puder, dedique mais tempo. 30 minutos em oração, 1 hora em comunhão com Deus. Olha, certo é que depois daquele momento de comunhão com o Pai, de falar com Deus, de abrir o coração a Deus, de estar na presença do Senhor, de fazer a oração intercessora, de orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos amigos, orar pelas pessoas interessadas que precisam tomar a decisão ao lado do Senhor, nós vamos sair dessa oração revigorados espiritualmente. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. E nós vamos sair diferentes pela graça do Senhor. Devemos orar na continuação. Esse texto do livro Caminho a Cristo, a página 94, ele me chamou muito a atenção, queridos irmãos e amigos. Esse texto me chamou muita atenção porque, de fato, nós precisamos realmente buscarmos mais a presença de Deus e seguirmos o exemplo de nosso Senhor e do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. E eu falava também para a minha igreja, falando sobre esse assunto. Falei, olha, quando uma pessoa desanima na fé, quando uma pessoa sai da igreja, pode observar, ela negligenciou a oração. Ela deixou de orar. Porque a oração é que nos fortalece espiritualmente. Obviamente que a leitura da Bíblia e a oração é que nos fortalece, mas a oração, você está em constante comunhão com Deus. Na oração, você está falando com Deus. Você está falando com o Criador do universo. E, repito, e Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a ouvir as nossas orações e a responder segundo a sua sábia e eterna vontade. Na continuação, o texto diz: as sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem do uso do privilégio, olha mais uma vez a palavra privilégio, privilégio da oração que Deus lhe conferiu. Por quê? Aí vem uma pergunta interessante. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar? Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Por quê, irmãos? Por que nós negligenciamos tanto a oração? Por que nós não oramos mais? Essa é a interrogação que é feita através dos profecias. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos. Olha que coisa, irmãos. Sem oração constante, diligente, vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. Irmãos,
uma pessoa não fracassa espiritualmente de uma hora para outra, de um dia para o outro. A pessoa fracassa porque deixa de orar. A pessoa fracassa porque deixa de estar em comunhão com Deus. A pessoa se afasta de Deus, dos caminhos do Senhor, se afasta da igreja, porque negligencia a oração secreta. Eu estou me referindo aqui agora, e o que os textos estão falando é desta oração. Você e Deus. Você a sós com Deus. E quando nós negligenciamos esse tipo de oração, uma oração a sós, nós ficamos fragilizados. E nós, irmãos, quando nós negligenciamos a oração, para nós cairmos no pecado, fica mais fácil, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada pessoa. Então, nós não devemos negligenciar a oração. Agora, veja esse outro texto aí, a página 62. Veja que todos esses textos, irmãos, estão no livro Caminho a Cristo. Devemos orar em família, mas, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta. Olha que coisa, irmãos. Nós não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. Esse texto é forte, né, irmãos? É a oração secreta, é essa comunhão de nós com Deus, de nós estarmos na presença de Deus, é que sustenta a nossa vida espiritual. Como diz, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. É impossível, irmãos. É o meio que nós temos para sermos sustentados espiritualmente, para sermos fortalecidos espiritualmente. E aí diz ainda na continuação, olha, não basta orar em família e em público. É necessário orarmos em família, com a nossa família, é importante. É importante também orarmos em público, na igreja, e em outros lugares. Agora, olha a continuação do texto. Sozinho. Abra o coração aos olhos prescrutadores de Deus. A oração secreta deve ser ouvida unicamente por Ele, aquele que ouve toda oração. Na oração secreta, irmãos, a única pessoa que deve ouvir a nossa oração é Deus. Ela deve ser ouvida unicamente, diz o texto, por Ele. Aí você a sós com Deus, você abre o seu coração a Deus, como se você estivesse falando com um amigo, e saiba que realmente Deus é o nosso amigo, que Jesus Cristo é o nosso amigo, que o Espírito Santo é o nosso amigo, que é o Consolador, que está pronto a nos ajudar, que está pronto a nos fortalecer para vencermos as adversidades da vida, para vencermos pela graça do Senhor as provações, as tentações e sermos assim vencedores no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos negligenciar a oração secreta. Em um outro texto, falando das orações silenciosas, olha que interessante, irmãos, página 62, Caminho a Cristo. Olha que orientação nos é dada com relação a essas orações silenciosas. Ore em seu aposento particular. E eu sei, e é falado e muito falado na sala 57 do quarto de guerra. É aí, irmãos, onde as vitórias são conquistadas pela graça de Deus. É nesse quarto de guerra, onde você a sós com Deus, onde nós a sós com Deus estamos falando com o Senhor, estamos buscando a presença de Deus. Então, ore em seu aposento particular. Durante os seus afazeres diários, diz o texto, deixe que o coração se eleve a Deus.
Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a oração e o pregador dizia assim, lendo esse texto, dizia assim, para os irmãos, para as irmãs e irmãs, quando vocês estiverem lavando roupa, estiverem lavando os pratos, vocês podem estar também orando. Assim, Senhor, como eu estou lavando esses pratos, lavando essa roupa, lave também o meu coração, purifique também a minha vida. E agora, eu coloquei negrito justamente para dar essa ênfase. Como era que Enoque andava com Deus? Era porque Enoque dedicava tempo à oração, não só oração secreta, ficava momentos a sós com Deus, mas em toda a sua vida. Olha o que diz o texto. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem como precioso incenso até o trono da graça. Agora veja o texto, irmãos. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Eu gostaria de repetir esse texto, queridos irmãos. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Satanás, meu querido irmão, minha irmã, não tem poder sobre a sua vida. Se você estiver em constante oração, Satanás não terá poder sobre a sua vida. E você, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você será uma vencedora. Você será um vencedor em nome de Jesus, através da comunhão com Deus, através da oração. Eu tenho lembrança, permita-me contar uma experiência. Alguns anos atrás, eu fui realizar um batismo e naquela noite, foi uma noite, um domingo à noite, uma festa na igreja, era aniversário da igreja e mais ou menos umas 7 pessoas foram batizadas de uma mesma família. E tinha uma jovem que também seria batizada, estava para ser batizada naquela noite. E o ancião da igreja falou comigo, pastor, esta jovem, e eu vou falar o nome dela porque ela já me deu autorização para isso, inclusive tem um vídeo, foi gravado o vídeo, alguém gravou um vídeo no aniversário da igreja e tem essas cenas. E o ancião disse, pastor, tem uma jovem que o inimigo não quer que ela seja batizada hoje. Eu disse, por quê? E ele disse, porque o inimigo já fez de tudo para ela não ser batizada, porque a mãe dela, ou melhor, a irmã dela, na Bahia a gente chama mãe de chiqueiro, né? Ou mãe de santo. E essa irmã dela dedicou ela ao inimigo. E disse que quando ela parasse as atividades dela, ela continuaria. Então, o inimigo não quer que ela seja batizada. Foi Laiane, alguém acho que colocou aí. Isso mesmo, na cidade de Coração de Maria. Eu disse, tá bom, meu irmão, vamos orar. Irmãos, quando eu estava no tanque batismal para realizar o batismo, para dar bênção sobre Laiane, o inimigo se manifestou dentro do tanque batismal. E eu convidei também o ancião para entrar no tanque batismal. Porque vocês sabem, quando a pessoa fica possessa, ela tem uma força quase sobrenatural. E o ancião entrou para nos ajudar ali, porque o inimigo queria mergulhar Laiane de qualquer forma, assim, não o batismo, mas mergulhar Laiane ali, e ela realmente ficou possessa. A gente sabe quando uma pessoa está possessa, dá para perceber, né? Dá para discernir. E eu falei com a igreja, cante o hino Castelo Forte e ore. E a igreja começou a cantar o hino Castelo Forte é o nosso Deus.
E a igreja também entrou em oração. E eu, juntamente com o ancião ali dentro do tanque, segurando o Laiane, nós começamos a orar. E pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela ação direta do Espírito Santo, o inimigo saiu. O inimigo foi derrotado. Através da oração, Deus operou poderosamente. E naquela noite, Laiane foi batizada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não só ela, como mais familiares da sua família. E depois disso, queridos irmãos, inclusive a irmã dela, a irmã Maria, depois aceitou também o evangelho e foi batizada para a glória do Senhor. Eu batizei mais ou menos umas 30 pessoas dessa família depois desse episódio. Deus operou maravilhas naquela noite. Irmãos, Deus opera maravilhas quando o povo de Deus ora. A igreja estava em oração, a igreja estava cantando o hino Castelo Forte ao nosso Deus e estava buscando a presença de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós devemos orar mais. Eu quero ler um outro texto que fala que nós devemos orar mais. Olha esse texto do livro Caminho a Cristo, página 59. Nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber, em grande medida, da fonte de amor ilimitado. É surpreendente notar que oramos tão pouco. E aí vem uma exclamação. É surpreendente notar que oramos tão pouco. Irmãos, nós devemos orar mais pela graça de Deus. Nós devemos orar mais, pedindo o batismo diário no Espírito Santo, para sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Deus está pronto e sempre disposto, diz o texto, a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância da nossa parte para levar-lhe nossas necessidades. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres homens e mulheres serem sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, do infinito, infinito em amor, inclina-se para eles, pronto a dar-lhes mais do que podem pedir ou pensar. E eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequenina? É uma interrogação. Por que nós oramos tão pouco, irmãos? Por que não dedicar mais tempo à oração? Por que não buscar mais a presença de Deus? Nós devemos buscar mais a presença do Senhor. A alegria dos anjos é estar em comunhão com Deus. Nós já lemos que era a alegria de Jesus também, era um privilégio, era um prazer para ele. Mas também para os anjos é a alegria estar na presença do Pai. E nós devemos também sentir essa mesma alegria. Olha o texto, Caminho a Cristo, página 59. Os anjos se comprazem em prostrar-se diante de Deus e ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria, irmãos. A maior alegria dos anjos, irmãos. Vou repetir. A maior alegria dos anjos é estar em comunhão com Deus. E essa também deve ser a nossa maior alegria. Estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor. Olha o restante do texto. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e a companhia de sua presença. Nós não podemos ficar satisfeitos, irmãos. Nós temos que estar insatisfeitos com relação à situação. Nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Nós temos que orar mais, buscar mais a presença de Deus. Pedir, Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito. Passarmos mais tempo suplicando a Ele
o batismo diário. E eu quero concluir essa reflexão, queridos irmãos, irmãs e amigos, com esse texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. É um texto muito interessante. Olha o que diz o texto. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Então, infelizmente, tem pessoas na igreja que não estão preocupadas em orar. Infelizmente, tem pessoas na igreja que não estão preocupadas em buscar a presença de Deus, mas nós devemos incentivá-las à oração. Agora, olha o restante do texto, queridos. Precisamos entrar na obra individualmente. Você deve buscar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você deve buscar a presença de Deus. Eu devo buscar a presença do Senhor. De uma maneira individual e também de uma maneira coletiva, obviamente, como nós estamos buscando aqui na Sala 57. E como nós buscamos também na igreja, nos cultos de oração. E o texto diz, precisamos orar mais e falar menos. Texto forte esse, né, irmãos? Precisamos orar mais e falar menos. Às vezes nós conversamos de tantas coisas, coisas que não são do agrado de Deus. Coisas que às vezes não nos edificam espiritualmente. E quão bom seria que esses momentos fossem dedicados à oração. Então, nós devemos orar mais e falar menos. Eu quero deixar um apelo aqui para os meus irmãos da Sala 57, os que estão agora assistindo, os que irão assistir depois, os nossos amigos. Você que ainda não é da igreja, você que ainda não é batizado, mas você pode orar também. Você pode falar com Deus. Faça essa experiência. Busque a presença de Deus. Ore ao Senhor. E eu conclamo, como diariamente aqui é dado ênfase, menos às terças-feiras e aos sábados, mas que é a ênfase em todos os cultos, a oração. Irmãos, vamos orar mais. Vamos orar mais, pela graça de Deus. Como diz o pensamento, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, precisamos orar mais e falar menos. Que você faça um plano. Se você não tem ainda, obviamente. Se você não tem um plano, meu irmão, minha irmã, meu amigo, um plano de oração, faça um plano de passar momentos a sós com Deus. Você que já tem seu quarto de guerra, continue com seu quarto de guerra. Você que não tem, faça o seu quarto de guerra. Tem um momento de você estar a sós com Deus, buscando a presença de Deus, buscando se revestido do poder celestial, pedindo diariamente o batismo no Espírito Santo. Fica aqui esse apelo para todos. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos ter alegria, vamos ter satisfação de estar na presença do Senhor. Assim como Jesus tinha essa alegria. Ele é o nosso exemplo. Assim como os anjos também diz que a maior alegria dos anjos, meus irmãos, a maior alegria dos anjos é estar em comunhão com o Pai. E também deve ser a nossa alegria. Nós não podemos ficar satisfeitos em estar fora da presença de Deus. A nossa satisfação deve ser estar em comunhão com o Pai. A nossa maior satisfação nós devemos ter isso em vista, que a satisfação maior é estar na presença de Deus, conversando com Ele,
derramando nosso coração a Ele, conversando com Ele, como conversamos com um amigo, abrindo nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que Ele nos fortaleça e que Ele nos batize diariamente com o seu Santo Espírito, que possamos orar mais e falar menos, que possamos buscar mais a presença do Senhor para sermos vitoriosos contra todas as tentações do inimigo, contra os problemas que enfrentamos nesta vida, e saiba que Deus está pronto a nos ajudar e a nos fortalecer. Esse é o meu desejo, é a minha oração, em nome de nosso Senhor, do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Adevaldo, e aí, meu querido? Estamos em movimento. Amém, amém. Pastor Benildo, é muito relevante, né? É muito relevante a gente trazer essas mensagens para relembrar, né? Que nós temos o nosso momento coletivo aqui de oração, de intercessão, mas ele não substitui o nosso momento individual. É por isso que a sala sempre estimula o quarto de guerra. E quando a gente fala quarto de guerra, é um momento profundo, né? De clamar, de fechar a porta e clamar o Senhor, abrir o coração, né, pastor? Verdade, pastor. Isso é importante. Essa chamada oração secreta, né? Que é o quarto de guerra, onde a pessoa está ali a sós com Deus, onde o irmão, a irmã que está passando por um problema, por uma dificuldade, tantas coisas que nós enfrentamos na vida, esse momento a sós com Deus é muito importante, é muito interessante. Por isso que o texto diz, devemos entrar nessa obra no aspecto individual, nesse sentido, nós oramos aqui na Sala 57 de maneira coletiva, na igreja também, mas esse momento a sós com Deus é muito interessante. E, pastor Benildo, tem gente, eu acho muito bacana, eu gostei muito aí da forma que o senhor conduziu a mensagem. Lógico que a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que conduz, mas é só uma expressão, uma forma de a gente dizer, porque é uma mensagem equilibrada, né? Porque muitas pessoas, eles parece que se acostumaram a andar nas extremidades. Ah, não, porque a sala 57 é não sei o quê e tal, a gente tem que fazer sozinho, a gente tem que estar sozinho. O outro, não, mas aqui também. Então, assim, aí a mensagem ela vem com equilíbrio, né? Quer dizer, são as coisas. Eu estou aqui no coletivo, porque isso faz parte também da vida cristã, próprio Deus que instituiu, né, o templo, o tabernáculo, para que o povo se ajuntasse, né? E Isso mesmo. também eu tenho o meu momento individual. Então, não é uma coisa ou outra, mas são as duas, né? Isso. A reflexão, o objetivo da reflexão é mostrar isso, né? Nós não podemos separar as coisas. Eu sempre digo assim, pastor Devaldo, nem 8, nem 80, né? Temos que estarmos no equilíbrio, nem 8, nem 80, temos que estarmos no equilíbrio. Então, temos um momento coletivo, na sala 57, na igreja, com a família, mas temos o nosso momento também individual. Né? E é muito gostoso, pastor, esse momento individual. Por quê? Porque esse momento individual é o momento que a gente abre o coração a Deus, né? É o momento daquele momento, assim, de fato, importantíssimo também para nós. Nós não podemos estar também só aqui. Nós precisamos ter o nosso momento. Eu acho que esse é um ponto forte da mensagem, né? Nós precisamos ter o nosso momento da nossa batalha ali, de nós entrarmos no quarto de guerra, no nosso quarto, no nosso momento com Deus. Pastor, que Deus continue abençoando você grandemente. Amo você, meu pastor, viu? Ô, meu Preciso de você querido. para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E ainda mais, viu? Você mora Sim, aqui, ó, no meu coração, não paga aluguel. E aí não, de ficar não paga bravo, né? aluguel, né? Muito obrigado, pastor Edevaldo, pelas palavras. Eu quero dizer também que te amo, querido. Viu? E eu preciso de você para ser feliz, assim como de todos os irmãos da Sala 57, de todos que participam, né? Esse amor é muito importante, essa verbalização do amor é muito importante para todos nós. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz e a sua graça. Obrigado, meu pastor. Amém. Sempre à disposição, meu querido. Agradeço, viu? Agradeço ao pastor Wagner pelo convite, agradeço pela oportunidade, pastor Adevaldo. Estamos à disposição, viu? Ótimo. Isso me tranquiliza, viu? Tá certo. Tá ok, querido.
Muito bem, amados. Bom demais, né? A construção aí dessa comunidade saudável, né? Esse é o povo de Deus e aqui para mim, eu estou falando de mim agora, tá? Cada um interpreta segundo o que o que lhe apraz, mas para mim a Sala 57 aqui tem sido um modelo de comunidade saudável, viu? Um modelo de comunidade saudável. Deus seja louvado, a honra e glória é dele, né? Eu gosto dessa, olha só, o Luciano faz assim, ó. Glória a Deus. Né, Luciano? Luciano é uma bênção, viu? Te amo também, meu amado. Né? Inclusive, deixa eu falar um negócio para você. Eu falei para vocês, amados, durante essa semana, primeiro, que você pudesse ter um momentozinho para refletir nas atividades. Espero que você refletiu, tá? Se você entende que aqui o Espírito Santo vai conduzindo as coisas, né? Eu espero que você entenda que o Espírito Santo permitiu esse momento. Segundo, eu falei para você na sexta-feira também refletir nas atividades, ou melhor, nas prioridades, né? E eu tive, inclusive, ali na minha igreja central, um momento com os meus jovens ali da igreja, né, um pequeno grupo, e eu aproveitei ali para trabalhar justamente algo que fala sobre a vida cristã. O tema foi santidade, mas focado no espírito, né? Porque focado no ser humano, você tá fracassado, viu? Focar santidade no ser humano é fracasso puro e decepção, mas focado no Espírito Santo. E aí depois a ideia as atividades para a gente nortear. Então, reflete, tá bom? Reflete um pouquinho, pega atividade, prioridade, vai refletindo, tá? Inclusive, só para você ter ideia, o testemunho de hoje, no meio do testemunho eu vi ali algo que tem a ver com atividades, e depois eu vou mencionar isso. Testemunho muito interessante, tá? Vou chamar aqui, inclusive, a irmã Letícia, né? Venha para cá, minha querida irmã Letícia Souza, tá? Deixa eu chamar ela aqui para já começarmos. Irmã Letícia, a sua câmera... Eita, Letícia, agora a câmera estava certinha, mas deu um negócio na câmera aqui, viu? Irmã Letícia, tenta abrir pelo menos o seu áudio, só para ver se o áudio já está funcionando. O áudio está... Oi, Bom dia, estou ouvindo você bom dia. perfeitamente. Mas a câmera agora não abriu, irmã Letícia. Eu fiz... Só cliquei aqui, como o senhor falou aquela hora. Pois é. Que coisa, hein? Que coisa, né? Às vezes na hora tá... Vamos ver aqui. Olha só. Você está com a câmera indisponível agora. Vamos fazer assim, Letícia? Vamos fazer assim, ó. Desconecta um pouquinho aí. Deixa eu só ver aqui a quem está me auxiliando aqui. Desconecta e entra novamente. E na hora que entrar, você sabe, já conhece, vai ter uns comandozinhos, né? De câmera, de áudio, para ver se... Porque aqui estava tudo ok, direitinho, né? Agora não funcionou. Tá, Tá bom? vou fechar aqui. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com os meus irmãos, minha família abençoada. Gente, vamos lá, tá? Aproveitando, já que nós temos um tempinho a mais, enquanto a Letícia entra aí, né? Nós estamos falando aqui das prioridades e das atividades. Por quê? Porque, assim, a Sala 57, nós aqui temos um papel. Quando eu falo nós, eu falo eu e você, todos da Sala 57. Nós temos um papel importante. Buscar a Deus pela manhã, se encher do Espírito Santo e depois, então, exercer o ministério desaguar. Não é isso? Senão eu fico igual uma represa, né? Só represando, represando, represando. E os outros estão do meu lado morrendo de sede. Aí não faz sentido a vida cristã. Então eu preciso receber aqui, maravilhar aqui, como diz Luciano, né? E aí depois me colocar na presença do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo, para que ao longo do dia ele possa me usar, né? E aí sim, aí faz sentido a vida cristã. Porque, do contrário, eu ficar só recebendo, só me alimentando, aí não faz sentido. Então, por isso que você tem
as atividades da sala, que, na verdade, são atividades, né, bíblicas, são atividades que a gente tira, extrai dentro do contexto bíblico, para a gente poder exercer a nossa vida missionária, né? E nós temos as prioridades para que a gente não venha perder o foco, tá? Para que a gente não venha perder o foco. Então, as prioridades vão nos ajudar a manter o foco, porque tão importante quanto a chegada é estar no caminho certo. Alguns dizem que o caminho é até mais importante do que a chegada, né? Então, vejam, por isso que a gente trabalha essas ênfases, né, aqui, para que a gente continue, né, trabalhando. Então, na sua igreja aí, por exemplo, alguns já fizeram, outros estão fazendo e outros vão fazer ainda agora a Semana Jovem. Como é que eu posso ver, por exemplo, as atividades e eu posso trabalhar isso? Ah, mas a Semana Jovem acabou, já não tem mais nada para fazer. É assim? Não é, não. É um estilo de vida. Não é pontual. Ah, só na Semana Santa, Semana Jovem. Não. É um estilo de vida, né? Então, que Deus nos ajude, tá, a viver para honrar e glorificar o nome dele. Nós estamos, Letícia, nós estamos agora com um problema aqui na sua câmera, viu? Opa, Letícia, aí sim, viu? Aí sim. Aí é benção pura sem mistura, viu? Ó, com você, estava só no áudio, era bênção, viu? Agora com o áudio com o áudio e o vídeo é bênção pura, tá completo o negócio, tá? Letícia, bom dia, tudo bem, minha amiga, minha irmã? Calma lá, cadê o áudio? Letícia, você vai precisar usar o áudio do outro aparelho, do que está com a câmera. Abra o outro áudio. Já foi? Pronto. Beleza, Letícia. Agora dá um bom dia pro povo aí para ouvir a sua voz. Bom dia. Legal. Irmã Letícia, que bom estarmos juntos aqui. Vou fazer uma oração agora para a gente entrar no processo aqui do testemunho e aí a gente vai conduzindo, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer porque a irmã Letícia está aqui para testemunhar do que o Senhor tem feito na vida dela, apesar das lutas, e nós louvamos ao Senhor por recebê-la nesta manhã, Pai, para honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoe esse testemunho, que o Espírito Santo conduza todas as coisas para a tua honra e tua glória. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Letícia, fala aí para o pessoal de onde você está falando. Eu estou falando de Pacaraima, Roraima, aqui no norte do Brasil. Você está longe, hein, mulher? Você está longe, pelo menos de onde? De mim, né? Estou aqui em São Paulo. Viu? Agora que o sol começou a aparecer aqui. Pois é. Você está vizinho aí de que país? Da Venezuela. Da Venezuela, né? Então, Aham. olha que bom, né, gente? Como o Espírito Santo vai juntando a gente. Falamos com o pastor Wagner ainda há pouco, estava lá na Itália, né? E nós temos várias pessoas que assistem a sala nos Estados Unidos, outras que assistem em Portugal, né? E assim vai juntando os estados brasileiros, então nem se fala. É Irmã verdade. Letícia, você diz, o seu contexto religioso, né? A sua vida, a sua família, né? Você diz que a sua família tem uma base católica, né? Mas você lembra que desde pequenininha, né, você tinha um temperamento um pouco forte, mas vendo você aqui assim, não parece que você tinha um temperamento forte. Como é que era esse Ai, contexto familiar seu? não. Quando eu era, desde pequena, né? Eu sempre fui muito emotiva. Ou eu estou muito alegre, eu estou muito triste, estou muito brava. Eu sempre fui muito explosiva. Quando eu não era 8, era 80. Sempre foi desse jeito, né? E
E quando foi chegando na adolescência, a gente vai crescendo e os problemas da vida vão começando a aparecer, né? E tudo a gente vai levando nas extremidades. Eu era muito desse jeito. E você disse, Brigava Letícia, muito, e você, somente você com disse, meu pai. e você disse que esse temperamento, você chegou a ter problemas dentro da família, né, com o pai, depois de casada, até questão com o esposo também, né? Sim, sim, eu brigava diariamente, sempre. Eu não entendia. Pensava que sempre estavam batendo de frente comigo, que ninguém nunca concordava comigo. Eu ia, batia de frente, batia a boca. Cheguei até a ver, muitas vezes, quebrar as coisas, que eu era tão explosiva, chegar até nesse ponto. De quebrar as coisas, tudinho assim que eu via na frente, estava quebrando. Não dá até vergonha de falar, né? Porque não é coisa de se orgulhar, não. Mas, olha, é interessante você falar isso, porque se você não fala, pelo seu jeito, seu biotipo, assim, ninguém fala que você tenha esse temperamento né? Porque às vezes as coisas vêm estampadas meio, lógico, ninguém tem aquele famoso ditado que fala quem vê cara não vê coração, né? Mas assim, geralmente as afeições, o rosto da pessoa, os traços demonstram também algumas características, né? E você não demonstra essa característica de ser uma pessoa assim explosiva, né? Amém. Aí você conta que você cresceu, o herói foi crescendo, né? E de alguma maneira Deus foi caminhando, foi trabalhando com você também, né? Deus trabalha com todas as pessoas. A diferença é que umas percebem e outros não. Mas você foi percebendo. E depois, então, a sua conversão, podemos dizer, ela tem algumas, ela tem um processo, Sim. né? A sua família, você estava em berço católico, mas aí depois você vai para uma outra igreja ali. Como é que foi aí esse processo de conversão sua, esses momentos aí? Como que você ouviu Deus falar, percebeu Deus falando com você? Eu sinto Deus falando comigo assim, desde sempre também. Apesar das minhas explosões, eu sempre, eu sempre senti Deus falando comigo. E que nem a pregação de hoje falou muito de oração, né? Eu acredito muito no poder da oração, que Deus sempre escuta a gente, que é importante sim a gente ter um momento sozinha com Ele, porque quando a gente pede de coração, Ele acaba nos transformando, que era isso que eu queria, porque, como eu disse, né? Esses momentos meus explosivos acabavam trazem consequências que não agradam a gente, e quando eu vi as consequências que isso ia trazendo, que não afetavam somente a mim, mas afetava também as pessoas ao meu redor, eu fui querendo mudar. E eu pedia muito para Deus, né, me transformar da maneira que Ele quisesse. E eu comecei a frequentar uma igreja evangélica que foi um lugar que me ajudou bastante. Lá eu senti muito a presença do Espírito Santo, as pessoas de lá sempre muito amorosas. E por um tempo, sempre teve um tempo que na minha vida, quando eu passei por bastante turbulência no meu casamento, me ajudou muito. A oração foi tremenda. Foi muito jejum e oração para que a transformação fosse feita, porque eu não queria mais fazer por causa que eu brigava por coisas desnecessárias, coisas que nada a ver, assim. Meu marido falava, eu estava retrucando isso e aquilo, e acaba que isso ia se transformando numa coisa imensa. Coisinha pouca que se transformava em muito, e eu não queria mais isso. Ô, Letícia, o seu esposo falava um A e você falava o alfabeto inteiro. Sim, era mais ou menos isso, e ele sempre foi muito paciente comigo. Desde o começo, eu falava, e ele ficava quieto, né? E eu ficava falando, e eu falei, tu não vai reagir, não? E ele não reagia, e por muito tempo foi assim, né? Aí eu falei assim, comigo, né? Eu falei, não quero mais ser desse jeito. Quando eu comecei a mudar, parece que eu acho que aí já foi o inimigo querendo falar assim, já não é mais tu, eu vou para ele. Quando eu quis mudar, ele que começou.
parece que a fazer as coisas que eu fazia. Fazia assim, né? Acho que ele queria que eu sentisse a mesma coisa que fiz ele sentir, ou algo do tipo, não sei. Só sei que eu falei assim, Senhor, justo agora que eu estava querendo mudar, que eu estava querendo não fazer mais isso, o Senhor faz isso comigo. E eu não entendia o que estava acontecendo. Só E aí, chorava muito, que nem eu falei, eu sou muito extremista, eu estou muito alegre, eu estou muito triste, eu chorava bastante. e aí você, não sei se nesse momento você já tinha passado, você teve um problema sério no seu relacionamento, né, no seu casamento com o seu esposo, né, que de alguma maneira também te fez refletir bastante nesse temperamento seu, né? E se você quiser contar aqui para a sala o que foi esse momento, né? E como isso fez você refletir. Uhum. Porque ele teve, nesse momento, né, em que eu estava querendo mudar, para melhorar até para ele, por causa que ele não refutava, né, ele não revidava aquilo que eu fazia com ele, foi quando parece que ele começou a fazer as mesmas coisas que eu fazia com ele, começou a fazer comigo. E teve um momento que ele chegou até a me trair, né? E eu via e não via, percebia a mudança dele com o tratamento comigo, porém eu não via, assim, a traição vista, assim, na cara, né? Aí eu falei, quando eu descobri o que eu vou fazer, por causa que eu já era explosiva, né? E eu ficava pensando, Senhor, o que eu vou fazer quando eu descobrir? Se eu descobrir, evidentemente, eu não quero. Eu orava muito para Deus que eu não queria mais ser explosiva, e Ele estava me colocando em situações extremas, em que eu sempre pensei que eu fosse fazer tudo de errado naquele momento, quando eu descobrisse. Quando eu descobri, e assim, que foi evidente, que eu peguei assim, que foi mensagem no celular, né? E eu foi na frente dele. E a única reação que eu tive foi assim: obrigada, meu Deus, por ter abrido meus olhos. E eu só falei assim: meu amor, eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, mas você vai querer tentar? E naquele momento ele disse que não, né? E eu soube aceitar aquilo, e aquilo me deu uma felicidade que eu não consigo nem explicar, porque eu não briguei, eu não gritei, eu não fiz aquelas coisas que eu sempre fazia. Eu só fiquei assim, tá bom, eu vou aceitar que você não quer mais, a gente, então, cada um segue para o seu lado. E assim foi. Foi um momento de tanta felicidade, que eu senti Deus ali assim comigo, que eu tinha mudado. Naquele momento eu sentia uma verdadeira mudança, que eu não tinha explodido do jeito que eu imaginava, como eu sempre fazia, né? E isso foi muito bom, e foi um momento em que eu acredito assim, que eu conheci Deus verdadeiramente. Naquele dia eu lembro assim, que eu conheci Deus verdadeiramente. E eu continuei indo para a igreja, passei um tempo indo, né? Frequentando, e aquela comunhão com Deus estava comigo. E depois de um certo tempo, meu marido, né? Ele saiu de casa por algum tempo, mas como eu estava grávida, a gente foi e se reconciliou. E eu, de fato, no meu coração, Deus trabalhando tanto comigo, eu perdoei, né? Eu entendi o porquê do ter acontecido, de como aconteceu. Se eu tivesse no lugar dele, como é que eu ia reagir também. Ô, Letícia, você, nesse momento que você falou, não entendi, você diz assim que, como você era uma pessoa muito explosiva e ele aguentou muito tempo esse temperamento seu, então é óbvio, não justifica, né? Não justifica o que ele fez, mas você diz assim, bom, ele aguentou tanto essas questões, né? Você entendeu que você também errou, né? Talvez até criando uma certa intolerância dentro do relacionamento, que você, é óbvio, falou assim, não, a questão perdoou, vamos tocar o barco, né? No seu coração era que a família continuasse, né? Sim, porque eu acredito que Deus, eu sempre tive o sonho de ter uma família, né?
E eu acredito que Deus, ele quer isso para todo mundo, que todo mundo tenha uma família. E eu procurei me colocar no lugar da pessoa, né? No caso, no lugar dele. De que às vezes a gente faz coisas que a gente não entende e que a gente não consegue controlar. Era como eu fazia, eu não conseguia controlar minhas emoções, tudo que eu fazia, eu não queria fazer e acabava fazendo. E quando eu perguntei depois, né? Ele veio e falou que queria tentar, que a gente... Porque a gente se dava bem, só foi isso que aconteceu. Eu falei, se esse é o problema, eu vou mudar. E ele também, né? Tanto é que hoje em dia a gente está muito bem, eu não tenho nenhuma desconfiança com traição nem nada, eu acho que o problema era esse, aconteceu o perdão e hoje a gente está até casado, entendeu? E é muita felicidade para mim, porque eu realmente amo ele, eu sinto que ele me ama, entendeu? Amém. Eu acho que essa é a maior vitória, né? A vitória, alguns, a solução é a separação, e é lógico que eu acho que cada realidade, cada situação é uma situação, e nós não estamos aqui, né, para pontuar uma ou outra, né? Tem relacionamentos que houve traição, a pessoa decidiu se separar, e aí vai da pessoa. Mas, né, aqui você está demonstrando, né, e olhando pelo retrovisor, olhando como você está olhando, né, que vocês se permitiram Deus trabalhar e reconstruir e curar, né, essas feridas. Percebo que na sua fala, essa é uma direção que Deus está conduzindo a sua vida, Deus começa a trabalhar aí. Você disse que tem um momento que lá na igreja que você estava, tem um momento que a pregadora ali vai falar algo assim, que Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida, né? E aí Sim. você disse que depois você entrou em oração, né? Porque você sentiu muito ali, né? Deus falando com você. Foi. E você entrou em Porque foi o oração. Como é que seguinte, foi essa questãozinha aí? é por causa que nem eu acabei de falar, quando eu senti aquela transformação de eu não ter reagido quando eu descobri sobre meu marido, foi uma felicidade assim que eu não consigo explicar. Foi enorme. Eu senti um momento realmente com Deus. Aí, ok, comecei a frequentar a igreja, e isso aconteceu tem uns 3 anos atrás, né? Frequentava a igreja de domingo e escutava as pregações. Só que depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu fui me enfraquecendo. Já não ia mais com tanta frequência e eu estava vendo que eu já estava começando a voltar a ser daquela maneira, né? De vez em quando eu me pegava assim, explodindo. Não só com ele, mas agora também com meus filhos, né? E eu fiquei pensando, não é isso que eu quero. Eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era antes, entendeu? Se eu decidir ser mudança, eu quero continuar a minha mudança. Só que eu não sei o que estava acontecendo, que eu não estava mais conseguindo. De vez em quando eu ainda explodia, estava começando a explodir dentro de casa. Aí, uma noite, no domingo, lá na igreja que eu frequentava, veio uma pastora e começou a pregar. Por causa que em casa também, além que eu estava voltando a explodir, né? Eu sentia também um vazio dentro de mim. Parecia que eu não estava fazendo as coisas certas. Alguma coisa estava bem, mas não estava tão bem. Aí a pastora teve uma pregação muito boa dela, que ela falou que a gente tinha um propósito, que Deus tem um propósito para cada pessoa. E eu sempre tive um espírito muito de liderança, né? Mas eu nunca pude fazer nada lá na igreja por causa que eu não era casada. E eu nunca pude assumir nada na igreja. Aí eu fui, a pastora falou, e eu senti no meu coração, naquele momento, que eu tinha que fazer algo para Deus, né? Eu falei, Senhor, eu não quero mais voltar a ser como antes, eu quero continuar te servindo, e eu preciso aprender mais de ti. Foi quando eu senti a necessidade de aprender mais dele, porque parecia assim que eu estava ali, mas eu não estava aprendendo, que eu não conhecia ele. Entendeu? Eu já tinha sentido ele, mas eu não conhecia.
Aí eu falei assim, eu quero te conhecer, eu quero te buscar, eu quero estar contigo, eu quero ser que nem Abraão, que é seu amigo, eu quero ser sua amiga. Aí foi quando eu cheguei em casa e orei muito, orei, falei, Senhor, eu preciso de ti, sem ti eu não posso nada, eu não consigo fazer nada sem ele. E eu pedi que ele me orientasse, eu falei, eu quero que o Senhor me oriente e me diga como eu devo fazer, que eu vou ser obediente ao Senhor. Assim que eu terminei a oração, chegou a mensagem da minha avó-sogra, que é a avó do meu marido, né? Ela todo dia envia o link para o nosso celular. De todo mundo recebe no mesmo tempo. Que eu ficava até pensando, nem sabia como é que ela fazia isso. Sei que todo mundo recebe essa mensagenzinha dela, todo mundo da família recebe. Aí chegou a mensagem dela e na hora eu senti no meu coração, eu falei assim, é com a senhora mesmo, dona Marta. Dona Marta, o nome dela. Eu falei, é com ela mesmo que eu vou fazer o meu estudo. Porque eu senti que eu tinha que conhecer mais de Deus, que eu não conhecia ele verdadeiramente. Ô, E que eu tinha Letícia, que conhecer, senti o desejo de aprender mais de Deus. E ela é o tipo de pessoa que faz o amanhecer, né? Ela faz de manhã e de tardezinha, todo dia, independente se estiver com pessoas ou não, sozinha ou com a família, ela sempre está fazendo. E eu falei assim, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero ser desse jeito, assim, ser amiga de Deus todo dia. ô, Letícia, deixa eu só falar com o seu negócio aqui. Olha só, olha, gente, a reflexão, tá? Essa é uma reflexão importante para a gente continuar aqui com foco. Você tem agora a sua sogra, você chama de vó-sogra, que é a avó do seu esposo. Uhum. Só responde uma pergunta para mim. Nesse momento agora que você vai contar aí que você vê que a sua sogra faz culto todo dia, já fazia quanto tempo que você era casada? Quanto tempo faz o casamento? Agora que eu aceitei que eu comecei a ver É, a sala, eu sei que agora sim, esse momento aí, esse momento que você começou a estudar com a sua sogra, faz quantos meses que você começou a estudar? Faz uns 6 meses, mais ou menos? que eu comecei a estudar com ela tem 3 meses, Três que é meses, bem tá. recente. E quanto tempo faz que você é casada? Casada junto, Aham. tudo, não no Tem papel. 5 anos. 5 anos, é isso que eu quero, tá? Então, tem praticamente 5 anos. Olha só, dentro desses 5 anos, você já tinha sua sogra, a sua sogra já era cristã, entendeu? Ela estava perto de você, tá? Só que acontece o seguinte, você vai entrar num processo agora que você vai começar a entender a direção de Deus. Você está lá numa igreja evangélica, há um sermão. Primeiro você vem lá do catolicismo, que é o berço, a igreja evangélica, há um sermão que a pregadora vai pregar, né, falando que Deus, né, Deus tem planos, tem propósitos, né, e você vai entender isso, e o Espírito, tudo isso é o Espírito Santo que vai nortear na mente da gente. E você vai, não, eu quero de alguma maneira conhecer mais, eu quero. E aí, sabe o que você vai enxergar? O Espírito Santo vai fazer você enxergar a sogra, que já estava do seu lado há tanto tempo, entendeu? Verdade. Ela Já estava ali estava há do muito tempo. já estava do seu lado, mas agora o Espírito Santo, né, de alguma maneira vai trabalhando e agora você, opa, é a sogra que está do meu lado aqui, a avó sogra que está do meu lado aqui, e aí ela mandando o link, e aí tem a ver, veja que o processo agora já começa, embora você está no seu processo de conversão, né? Já começa com a questão do link da sala. Olha a importância aqui, Letícia, que você trouxe para nós aqui. Olha a importância. Na semana passada, nós fizemos uma enquete aqui. Não sei se você chegou a ver a enquete. 1.000 pessoas responderam a enquete. Dessas 1.000 pessoas que responderam a enquete, 49% falaram que não tem linha de transmissão, né? Não tem linha de transmissão. Pastor Wagner, eu, pastor Esmeralda, temos batido na tecla aqui. Faça a sua linha de transmissão. Começa, não tem muito, começa com 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20.
A linha de transmissão cabe 200 e poucas pessoas. Chega aí no seu WhatsApp o link da avó sogra. Chega o link dela. E aí você fala assim, é ela. Por quê? Olha só, gente, aqui, olha. Lembra que a gente sempre está falando assim, ó, ora, quando você vai mandar, ora, quando você vai mandar. E isso que ela fala assim, opa, ó, o link é ela. O Espírito Santo vai fazendo essas conexões. O Espírito Santo vai trabalhando. O que a Letícia não enxergava antes, agora o Espírito Santo usa o link da sala para ela poder enxergar, opa, é a avó sogra. E ela vai entrar em contato com a avó sogra, o nome dela, para eu não ficar falando da avó sogra, Letícia. É a dona Marta, né? Uhum. A dona Marta. E aí vai entrar e vai conversar com ela. Como é que foi esse processo a partir desse momento aqui? Quando eu recebi o link dela, foi assim que eu terminei a oração. Por isso que é de Deus mesmo. Foi assim que eu terminei a oração, recebi o link dela. Aí eu liguei para ela. Eu falei, dona Marta, eu quero fazer um estudo com a senhora. Quero aprender mais de Deus. Porque eu vejo a senhora estudando diariamente, né? Todo dia a senhora estuda e eu quero aprender mais de Deus. E pode me ligar de manhã cedo. Independente do horário, pode me ligar. Não importa se eu tiver com sono, se a senhora tiver que me acordar, porque no começo vai ser difícil mesmo. Porque quando a gente é acostumado a acordar tarde, né? Vai ser difícil, mas eu quero fazer a mesma coisa que a senhora faz, todo dia, diariamente, que é buscar por Deus. E ela me enviou o link. E deu de manhã eu assisti. Eu assisti a pregação do pastor Wellington. Foi o primeiro, eu sempre vou lembrar dele com muito carinho, porque tudo é tão de Deus, que ele foi falando da transformação, né? Que a gente tem que começar pela mente, porque eu pedi muito para Deus, me oriente, como é que eu tenho que mudar, como é que eu tenho que fazer. Eu fui direto na minha oração, né? Eu quero ser transformada por ti, me ensina como é que faz. E como eu demoro às vezes para entender as coisas, seja bem explicativo. Foi quando chegou no link e que eu senti que o pastor Wellington explicou muito direitinho como tinha que fazer. Faça assim, diminua das coisas mundanas, se aprofunde nas coisas de Deus, se afaste da... Eu assistia muito Netflix, assistia muito filme, muitas coisas. E eu falei, em vez de eu fazer isso, em vez de eu estar assistindo esse tipo de filme, que às vezes a gente virava à noite, né? Eu fui falando assim, eu quero aprender mais de Deus. Inclusive, eu falei assim, já passei a madrugada assistindo filme, por que eu não vou passar a madrugada buscando a Deus? Não é? Aí foi quando ele pregou de uma maneira assim tremenda, que tocou muito o coração. E foi assim durante a semana inteira. Foi falando de mudança da mente, do amor que a gente tem que ter com o próximo, da amizade, falou muito da... Menina, quando a gente termina e vocês falam assim que ama cada um da gente, eu sentia aquilo dali assim, eu sentia no meu coração, eu falei, ele nem me conhece, mas eu sinto que toda a pregação que é feita, parece que é feita para mim. E eu levo muito no meu coração cada um de vocês, cada pastor. Toda vez que eu posso estar orando por cada um, eu oro. Porque são pessoas que a gente vê que são usadas por Deus. E eu sinto, e aqui não estou falando, eu sinto muita vontade de ser usada assim também. Dessa maneira, eu vejo assim, eu falo assim, são pessoas que... Eu falo assim, Senhor, que um dia o Senhor me use, que nem o Senhor usa elas, né? Me capacite. E todo dia a gente aprende alguma coisa nova na sala. Todo dia tem alguma coisa que às vezes a gente está esquecendo e que é relembrado, né? Que às vezes a gente pensa assim, tá na hora de tocar, às vezes machuca a gente. Que a gente fala assim, eita, isso aí doeu, ó. Porém, eu peço forte, né, Letícia? Aberto para estar aceitando de bom grado, né? Porque tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a nossa edificação. Eu acredito assim. Letícia, e você assim, fala, eu queria ser usada. Você já está sendo usada, né? Só de fato de você estar aqui, você está sendo usada já. Pode ter certeza que tem muitas pessoas
né? Você hoje vai estar falando, está falando, ao longo do dia, vai estar falando para mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas vai estar ouvindo o seu testemunho hoje e mostrando como que o Espírito Santo trabalha através de você, né? O Espírito Santo está trazendo uma mensagem, assim como através de outras pessoas. E eu achei muito importante você falar a questão que a sala, de vez em quando, vem relembrando. E isso é por isso que, de vez em quando, a gente volta, né? E aí repete, porque a repetição nos ajuda a gravar, a entender melhor. Isso aqui é feito de forma proposital. Ah, não é porque o pastor esqueceu. Não, é feita de forma proposital. Às vezes, existe até mensagens bíblicas que, de forma proposital, tem aí, né, um outro momento, né? É repetido. E aí você começa, Letícia, o período, né? Aqui a gente, com o link da sogra, né? Uhum. E aí você começa a assistir. Mas o interessante, uma pergunta que eu não fiz para você, né, para entender, mas vou fazer agora, tá? Você já entrou logo em seguida, então, do link, foi isso? Ou você demorou? Porque você falou, bom, você falou, olha, eu recebi o link da avó, né? Aí eu lembro que isso levou a você a ter que você tinha ela, você lembra que ela tinha um culto, né? De manhã, um culto à tarde, né? E você falou, eu Aham. quero fazer isso também, né? Então o Sim. Espírito Santo foi trabalhando. Eu pergunto para você, do dia que você recebeu o link, você já entrou no dia seguinte ou você demorou, recebeu outros links para depois você entrar? Não, assim, ela sempre enviou o link, né? Às vezes Hum. eu não sabia que era ao vivo, e eu já tinha entrado rapidamente outras vezes, mas nunca acho que eu tinha assistido completo. Mas dessa vez da oração, eu recebi e eu aceitei assim, eu falei assim, tudo que o Senhor fizer, Deus, eu vou fazer. Se ela me enviou o link, eu vou assistir o link. Na manhã seguinte, antes do culto, eu já estava assistindo a, a pregação. E eu pensei que era 5 horas ali também, que tem que colocar horário de Brasília, né? Eu nem tinha reparado, porque aqui começa 4 horas. Ainda bem que quando eu coloquei 5 horas, estava começando a pregação do pastor. Depois que eu fui descobrir que começava 4 horas, eu nem tinha me tocado, porque eu não sabia de onde é que a sala era, né? Eu falei assim, eu pensei que era daqui da região. Que aí eu pensei que começava 5 horas, mas começa 4 horas da manhã aqui pra gente. Mais cedo aí, então. Mais cedo. E aí você conta, Letícia, que é lógico, aí depois você entrou, você gostou, né? E você continuou na sala aí, e você conta assim, ó. E aí depois eu vou entrar num pontinho, mas já vamos aquecer aqui indo para o nosso encerramento, porque já são 7h42 aqui em São Paulo, né? Aí é um pouco mais cedo. 7h42, aí é que horas agora? 6h42. É 1 hora de diferença, né? Aham. Tá, então assim, aí você diz assim que eu descobri uma expressão que eu coloquei lá no áudio que eu descobri na sala o amor. Foi. Porque foi um amor assim que tem pelo próximo que a gente não conhece, né? E eu senti, que eu falei mais cedo, eu senti que é verdadeiro, eu sinto no meu coração o calor, o carinho de cada pastor, do senhor Adevaldo, do pastor Wellington, do pastor Abdoral. Eu sinto assim, parece assim, pais e irmãos que falam comigo diariamente, e a gente sente como se fosse da família, que a gente está ali todo dia, entendeu? Eu sinto assim, é meu paizinho que está falando comigo, porque eu não sou muito apegada à minha família, assim, né? Eu nunca tive esse apego, e eu sinto que eu tenho descobrido muito isso na sala, e eu estou começando, depois que eu comecei a frequentar a sala, que eu comecei a demonstrar esse meu amor, inclusive para minha família, para a qual a gente nem se abraçava. Às vezes eu paro para analisar, né? Que a gente não tem esse costume de abraçar. Depois que eu comecei a frequentar a sala, às vezes eu pego e abraço e eu amo vocês. Aí todo mundo fica espantado, né? Que não é uma reação, pelo menos não da minha família, assim.
E agora, tem dia que a pregação na sala é tão boa, que inspira tanta gente que eu saio. Quero dizer, falo assim, liga, manda mensagem, faz vídeo chamada. Eu aproveitei que minha irmã se mudou para perto de mim, eu bato lá na porta dela de manhã cedo. Acorda! Eu vim dizer que eu te amo. Eu tô feliz porque vocês existem. Eu agora eu falo isso, né? E é tão bom. E às vezes as pessoas é só o que elas precisam ouvir. Às E vezes eu, você inclusive, fala, quando eu também sinto um carinho enorme por pessoas lá da minha igreja, que eu comecei a frequentar agora, pessoas que eu não conhecia também, mas que eu já tenho esse carinho, que eu tenho aprendido na sala, entendeu? Esse amor, essa verbalização do amor, que nem é falado muito, é muito lindo, eu não sei é explicar. diferente, né? E É, você conta, Letícia, que esse processo que Deus tem trabalhado com você, hoje, depois da sala 57, que você, quando a gente fala sala 57, aqui, todo mundo aqui já entende a linguagem, né? É Deus que trabalha, é o Espírito Santo, né? Que trabalha na gente. Então, você percebe que hoje você já é bem mais tranquila, bem mais calma, né? Você graças a Deus. aprendeu muitas coisas e tem aprendido e vai continuar crescendo. Agora já não tem mais aquele espírito explosivo que você tinha antes, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque essas coisas assim, tem gente que eu acho que na adolescência acha bonito, né? Tá batendo de frente, isso e aquilo. Ah, que eu não vou levar desaforo para casa, Mas não, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu acho que a gente vai chegando num certo tempo que é isso que a gente quer, né? Que é o carinho do próximo, tá ali pertinho e essa transformação que Deus tem feito na minha vida. Amém. E toda vez que eu me pego, eu sempre falo para quem vive perto de mim, né? Que sempre quando eu estiver mais explosiva, que me fale, que eu quando às vezes a gente precisa ser acordado, né? Alguém precisa estar ali com a gente, relembrando a gente sempre, para a Ô, gente ficar mais tranquilo. ô, Letícia, você me faz lembrar aqui, para aqui aproveitar aqui e fazer um feedback, é que tem muita gente, olha, o filhão chegou aí, ó. Minha Tem menina, muita gente que, opa, olha é aí, Yasmin. é Yasmin, a filhona, né? Tudo bem, Yasmin? Então, assim, tem muita gente que diz assim, ó, começa a ter o seguinte pensamento: não, eu sou assim mesmo, eu sou nordestino, eu sou pernambucano, e começa a dizer, sabe, olha, a prova viva é a Letícia aqui. Quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida, irmãos, não tem esse negócio, não. Sangue isso, sangue aquilo. Não, é o Espírito Santo que vai trabalhar, moldar o nosso temperamento. O temperamento do cristão independe de onde ele vive, que estado ele é, qual a origem dele, o contexto de vida que ele viveu. Ah, não, fulano. Muitas vezes a gente pode pegar desculpas, viu? Precisa tomar muito cuidado com isso. A gente pode ter desculpas para continuar vivendo uma vida que desagrada a Deus, machucando as pessoas. A Letícia diz aqui para a gente assim, obrigado, viu, Letícia, pela transparência que você usou aqui, viu? Obrigado. Ela diz assim, olha, eu machucava meu esposo. Eu era muito explosivo, ele falava um A, e eu até brinquei com ela falava o alfabeto inteiro. E eu não estou falando e não estou justificando, porque o erro não tem justificativa. Não tem justificativa, né? Mas ela chega a dizer assim que até a traição que ela sofreu no relacionamento dela, ela diz assim, pode ser até um desgaste do meu relacionamento pelo próprio temperamento, né? E ela perdoa porque entendeu que ela também, dentro do relacionamento, tinha uma participação ali que desgastava o relacionamento, e isso Deus vai conduzindo a vida dela, vai salvando o casamento, restaurando. Nós estamos vendo aqui uma mãe com seu filhinho no colo, que tem o esposo em casa e com a família construída, né? Amém. Mas o Espírito Santo entrou na vida dela e ela foi permitindo as coisas dirigir. Só que para isso tinha pessoas próximas. Esse é o grande trunfo.
sabe? Tinha pessoas próximas que tinham disposição e disponibilidade, né? E o Espírito Santo vai trabalhando. A avó manda o link, ela fala, é a avó. A avó, então, auxilia ela nos estudos bíblicos. Hoje, a Letícia, ela está na série de estudos, tem mais ou menos 20, né? Mais ou menos uns 20 e poucos estudos que já fez, e a Letícia está se preparando para fazer a renovação da fé dela na igreja adventista. Já frequenta a igreja adventista já há uns 3 meses, né, Letícia? E quando eu falei assim, o senhor me orienta, ela falou, então bora fazer o estudo, eu falei, bora. Aí eu falei assim, então eu vou frequentar, ela falou assim, frequenta a igreja daí, a adventista, né? Eu falei, sozinha, que eu tenho que ir sozinha, né? Aí ela falou, vai, eu fui sozinha e lá eu encontrei pessoas maravilhosas. E Entendeu? ela fala, a Letícia estava sozinha porque a sogra não mora na mesma cidade, né, Letícia? Não, Não não, mora. ela mora em outra cidade. E elas estudam online, né? Sim, por causa que quando eu sou muito assim também, né? Tem que fazer, porque se deixar para depois a gente não faz. Eu falei, é agora e é agora. A gente vai fazer, nem que seja por videochamada, às vezes a internet não vai ajudar, mas é assim mesmo, e a gente vai lutando. E a gente faz o amanhecer e o pôr do sol quase todo dia. E o Olha estudo, isso. né? O estudo também é online. Letícia, o seu testemunho aqui é muito, mas muito pedagógico, viu? Ensina muita coisa. Ensina muita coisa para nós, viu? Olha, você e a sua sogra, tem todos os motivos para ter muitas desculpas e não fazer o que vocês fazem. E tem muita gente que não, é longe, né? Não tem jeito, online não dá, né? Sabe? Porque a gente precisa aprender uma coisa, e graças a Deus nós temos esse grupo aqui que está nessa direção, e faço parte desse grupo, né? Que estamos buscando aí a presença do Espírito. Quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra na nossa vida, Letícia, é o Espírito Santo de Deus. Eu só preciso me colocar à disposição dele, seja online, seja pessoal, de que maneira. O importante é eu me colocar como instrumento de Deus, e ele vai usar. E quando você ouvir um no contexto espiritual agora vamos tirar o outro lado da moeda, quando você ouvir um né, de qualquer um de nós aqui, seja da irmã Maria Antônia Barros, da irmã Jana Santana, da Giovani, do João de Deus aqui, olha, ou do Odilon, né? Se você ouvir um só, o Espírito Santo vai falar o alfabeto inteiro para você. Né? O Espírito Santo vai falar o alfabeto inteiro para você. É isso que a gente tem que... É por isso que tem batido na tecla. Gente, olha, o Ministério Desaguar, as atividades, né? As prioridades. Sabe por quê? Não é que eu vou lá fazer, não é que vai ter uma revolução, porque cada um membro da Sala 57 faz. É que o Espírito Santo vai pegar essas obras que estão fazendo e vai fazer proezas no meio do povo de Deus. E agora temos aqui a Letícia, que está num processo que eu queria, Letícia, terminar a sala aqui, pedindo para você aqui, fazendo um compromisso com você, tá? De nós podermos, seja gravado, seja na hora, mas a gente combinar o seu batismo. O que você acha? Combinar o batismo? Combinar o batismo para a gente passar aqui na sala. Pode. Olha aí. Pode, eu fico muito feliz. Porque eu tô nervosa, né? Porque eu estava esperando o casamento, já me casei essa semana, e agora eu tô esperando a agenda da minha sogra vir me ver, né? Para me batizar. E eu penso que vai ser Amém. muito emocionante, porque é um momento muito esperado. Assim, eu fico só pensando, né? Como é que vai ser. Eu quero muito. É um desejo que está no Amém. meu coração. Eu fico me imaginando ali no tanque da igreja. Vai ser uma benção. Então, eu quero pedir para você fazer o seguinte: depois você vai. Nós estamos com o telefone aqui. Eu quero que você, em nome de Jesus, você liga depois para o seu pastor aí
e fala para ele assim, ó, combina direitinho com a sua sogra também, que ela está dando estudo bíblico. Fala, pastor, mas isso tem que ser, viu, pastor? Pastor, eu quero saber qual a data que vai ser o meu batismo, porque nós queremos transmitir na sala 57. Aí você vai pegar o número dele e vai me passar. Porque aí nós vamos transmitir o seu batismo aqui na sala, com a graça de Deus. Se não der, por situações... O que você acha? Eu acho muito bom compartilhar momentos alegres com meus irmãos, que eu sinto que estão aqui no meu coração. Eu acho que é a família que Deus me deu mesmo, que eu só tenho a agradecer. Se com cada um estivesse comigo aqui em casa, todo dia. Letícia, para a gente encerrar aqui agora, eu queria pedir para você assim, agora sim, agora vai ser, se você falou, mas pastor, estou meio nervosa, e foi muito bem aqui o testemunho, né? Mas agora eu vou fazer um outro desafio com você. Agora eu queria que você olhasse para a sala, essa multidão de pessoas estão aí no YouTube, no Zoom, e você desse um conselho para nós agora. Pode falar. Eu queria que você desse um conselho. Se você tivesse que aconselhar a sala aqui em alguma coisa, o que você aconselharia? O que eu aconselharia? O que você... Olha, eu acho que na minha experiência, faça isso, ou deixa de fazer isso, não faça isso. Que tipo de conselho você daria? Eu daria compartilhe. Compartilhe o link, porque são coisas tão boas que não devem ficar somente com a gente, que devem ser compartilhadas com todo mundo. Compartilhe e fale para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Olha só, que bênção, tá vendo? Ô, Letícia, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou bastante, tem trabalhado e vai continuar trabalhando na sua vida. E, assim, também estou muito satisfeito aqui com a sua participação, com o seu testemunho, tá? É um testemunho que ensina bastante a gente. Que Deus seja louvado, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Amém. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pelo privilégio e oportunidade que tivemos aqui com a Letícia. A Letícia tem sido uma pessoa que tem ouvido e entendido a direção do Espírito Santo. E havia muitos outros detalhes que poderíamos ter contado aqui nesse testemunho, mas com certeza, Pai, nós teremos outros momentos, até pós-batismo dela, que o Senhor vai alinhar todas as coisas. Entendemos que é o Senhor que mexe as peças aqui. E por isso nós louvamos o teu santo nome pela vida dessa irmã, pela vida da sua família, pelo seu casamento. E nós queremos orar para que a sua família continue sendo abençoada por ti, Pai. E que em breve, Pai, possamos ver a Letícia descendo as águas do santo batismo. Pai querido, abençoe a cada um aqui individualmente, a cada família representada. Eu entrego cada um aqui em tuas mãos. Peçam esta bênção em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Letícia, vou falar 4 coisas para você, viu? Amo você e seu filhinho aí, sua filhinha, sua família, tá? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Tudo em nome do Senhor. Amo vocês. Eu realmente vejo Deus através de vocês. Estou muito emocionada de estar aqui nesse momento com cada um de vocês. Deus abençoe, minha irmã. Bom dia para você, viu? Bom dia. Que bacana, né, gente? Que bacana, né? Muito bom ver aqui a questão da irmã Letícia, né? A irmã Letícia, eu vou falar porque ela falou, né? Ela falou, pastor, estou nervosa. Nós falamos antes, né, dela entrar aqui, oramos antes. Estou nervosa, mas nem pareceu que ela estava nervosa. Falou de uma forma tão tranquila, tão serena, né? É a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu quero encerrar aqui, antes de dar o bom dia com alegria, mais uma vez, reforçando aqui, irmão, você que não tem ainda a sua lista de transmissão, faça. Você viu a importância da lista de transmissão?
faça. Usa a lista de transmissão como um instrumento de evangelização, de propagar a palavra de Deus, tá? É por isso que hoje nós precisamos sair daqui, irmãos, tá? Pode abrir, acho que você pode abrir já o seu áudio aí, viu, irmão? Dando um bom dia com muita alegria. Bom dia com alegria, né, povo do Senhor? Abre aí o áudio, né? Cadê você aí? Cadê? Não abriu? Não está abrindo, irmã Vera? Bom dia com Bom dia, alegria. com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia. Ângela Costa, bom dia, Contino. Poderia ter tido o melhor desse. Helena.